Jailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Jailson Lino convida. Olá, galera! Mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast Jailson Lino convida. Você já sabe, né? Em cada edição, uma personalidade, um assunto que eu considero sempre de altíssima relevância. Serve para que eu possa tomar conhecimento dos fatos, da história contada por quem fez, né? E é assim que a gente todo dia traz uma nova entidade, uma nova filosofia, um novo conceito, enfim, sem preconceito, tá? E hoje a coisa vai ficar muito bacana aqui, nós vamos dar uma volta ao mundo, tá? Desde os primórdios da humanidade. Associação Comunitária e Recreativa Foxés, Filho do Congo. Mas que carnaval. Somos cultural. E já está aqui com a gente para bater um papo. Nadinho do Congo, que bom tê-lo conosco. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. E hoje eu estou muito, muito curioso para aprender essa religião, essa cultura, aprender tudo sobre religiosidade, sobre cultura africana, sobre axé, sobre, enfim, tudo que você tem para nos presentear. Obrigado, Nadinho. Motumbá, Ngoloxê, Colofé, Mucuyu, a você e todos os presentes do momento que estão assistindo, estão ouvindo esse encontro, do qual fui convidado por você, Big, e que me sinto feliz de estar aqui, passando um pouco do meu conhecimento para toda essa população que está neste momento nos ouvindo e sabendo que daqui vai sair bala, tudo que for perguntado e tudo que se quiser das coisas que eu tenho pesquisado, comentado, visto e passado para as pessoas. Então me encontro-se à sua disposição. Pois é, Matumbaxé. Motumbá. Motumbaxé, essa é a expressão, né? Aprendi agora, galera, essa expressão. Nadinho, vamos falar da associação, né? Quando foi fundada, quem fundou e quem é que toca a associação Filhos do Congo? Olha, rapaz, a associação ela foi fundada, foi uma continuação praticamente, né? Porque no meado do século XIX, início do século XX, ela foi fundada por Velho Rodrigo, né? Que era estivador e descendente do Congo. Então se chamava Congos da África, né? Quando ele fundou. E quando ele fundou como Congos da África, era para fazer a defesa da nossa religiosidade do candomblé. Como ele era babalorixá, estivador, ele tinha muitas pessoas que acompanhavam ele e ele providenciou fazer do que esse afoxé fosse uma defesa, uma história do terreiro, que nascido no Engenho Velho de Brotas, né? Por isso chamava-se Congos da África. Foi a primeira versão da associação do Congo. Né? Que já... Não, ainda não era associação. Né? Então ela nasceu assim. Nasceu assim como hoje na terceira versão. Congos da África. Congos da África. E nasceu como afoxé mesmo, né? Que ele trazia as pessoas do terreiro, era aquela história de defender a religiosidade do candomblé, porque lá atrás a gente sabe que o candomblé sempre foi perseguido pela elite, foi perseguido de uma forma que nos deixava zonzo. Então a forma de trazer o candomblé com mais fortaleza foi fazendo esse grupo e indo para a rua. Então, no meado do século XIX, início do século XX, já surge esse afoxé como Congos da África, de um cidadão descendente do Congo. Depois que ele faleceu, né, anos depois, o filho tomou conta, chamado Salvador, ainda morador do Engenho Velho de Brotas, e passou a se chamar Filhos do Congo, a segunda versão, né? E ele era de Omolu, o criador, o filho é de Oxóssi, né? Tomou conta um bom tempo, produzia, que foi de 46 a 49. Você veja que essa coisa já veio lá desde daquele meado de 45, onde não se podia fazer muita coisa, que estava naquela explosão da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Então, em todo o mundo não se podia fazer grupo, mas o candomblé teve essa fortaleza de conhecimento.
Então, quando o velho do Rodrigo faleceu, o filho tomou conta nessa época e veio de 46 até 49, ainda no Engenho Velho, tomando conta da casa, né, cuidando das pessoas, que o sentido dele foi esse. E aí passou a se chamar Filhos do Congo. E foi até 49. Em 49 ele ficou cego, né? Tem também um amigo chamado Fulô, que era do Engenho Velho, que na realidade era amigo dele que acompanhava de Salvador. E Fulô morreu, né? Salvador também morreu, aí parou. Ficou parado. Aí Pierre Verger fotografou naquela época, que Pierre Verger tinha viajado o mundo e veio parar aqui em Salvador, né? Parar na Bahia, o ponto forte, a segunda África. E aqui ele pediu que quando ele falecesse, que a família dele não levasse os restos mortais dele para lá e que ficasse aqui, fosse enterrado aqui na Bahia. E assim foi feita a vontade dele. Então, por que eu tinha esse conhecimento? Eu fazia parte de um trabalho de bloco na Baixa do Curuzu, que era bloco desajustado, né, que era da Liberdade, uma das grandes fortalezas de bloco na cidade de Salvador, de onde sai. E depois eu passei a corroborar com um amigo que me deu muita força, chamado Apolônio, né? E aí ele me passou alguns livros e eu saí desajustado, né? Passei pelo conhecimento de como ele trabalhava com o Ilhéaie, né? Porque ele morava perto de mim, um dos criadores do Ilhéaie, e a gente tem toda essa história. Então, na verdade, eu resolvi não fazer um bloco afro, mas fazer um bloco que tivesse a cara de defender a raça negra, defender a cultura, a religiosidade. E aí o que é que eu fiz? Com mais 2 amigos, 3 amigos, criamos um bloco chamado Fantástico, que estava naquele momento a criação do Fantástico, né? Quando o Fantástico surge. E aí, de repente, depois de 3 anos, os companheiros não queriam ter um crescimento com cultura. Aí eu me afastei e resolvi pesquisar nos livros, né? E fui para o Centro de Cultura Afro-Oriental da Bahia, que era o CEAL, e lá conheci uma pessoa que ainda está viva, muito bem aí, professora, doutora Ieda Pessoa de Castro, né, que me deu esses conhecimentos e me deu alguns livros. E aí desse livro eu tirei um nome chamado Congo. E terminei fazendo aquela interpretação. Se você nasce aqui e alguém lá fora pergunta de onde é que você é filho, você eu sou filho da Bahia, não é de quem você é filho, né? Então quer dizer, Nadinho, desculpa, que foi nesse momento que você percebeu Sim. que estava recebendo dos seus guias Sim. a missão de dar sequência nos Filhos do Congo. Com certeza. Foi nesse momento que você percebeu que recebeu a missão. Sim. E aí um amigo viajou lá no Rio de Janeiro, encontrou o livro chamado Retratos da Bahia, que poucos hoje veem, né? E disse, ô Nadinho, veja aí na Bahia que já saiu uns Filhos do Congo lá atrás, naquela época. Aí eu me interessei e passei a estudar, né, sobre os Filhos do Congo, 8 anos depois, né, de ter feito essa formação. E daí para cá eu transformei em associação, não só como grupo, mas em associação que a gente pudesse dar passos maiores, que a gente pudesse fazer de uma escola, do ensinamento das pessoas, na dança, na música, no teatro, na capoeira. Então eu vim aprendendo e foi essas coisas que eu passei para as pessoas, até chegar onde nós estamos, né, aqui hoje, produzindo e reproduzindo para as pessoas ouvirem. Tem uma frase que os Filhos do Congo toca Ijexá ao invés de Congo. Bom, é uma dança. Qual é a diferença? Né, que assim, pouco hoje você ouve tocar Congo, são poucos terreiros que tocam Congo, né? Aí, o que é que a gente vai? Como a imagem, a linguagem do candomblé ela é tocada em várias vertentes, então a gente aproveitou para preservar a célula do Ijexá, né? Mas tem momentos que a gente toca Congo, né? E que as pessoas às vezes nem percebem. Você está entendendo? Quando a gente vai saudar alguns outros orixás, a gente faz isso. Então, isso é história, isso é cultura, não é só uma coisa do candomblé. Isso aqui é que você pode estar aqui, você ouve um vento trazendo de lá para cá o toque de Ogum, o toque de Xangô, né? O toque de Yansan, e você diz assim, olha, estão tocando para Yansan ou para Ogum aí. Vai ter festa nesse terreiro, nesse canzoá. Ô Nadinho, ainda nessa questão da musicalidade, dos ritmos, como você falou, entre Congo e Ijexá, há indícios, eu não sei da veracidade, o Ijexá é um ritmo que surgiu aqui na Bahia, através da cultura dos carnavais, ou Ijexá é uma cópia que a Bahia trouxe
lá dos ancestrais africanos? Olha, na realidade, isso já vem da ancestralidade. Nós só fizemos um melhoramento nessa questão rítmica, né, com os estudos, e aí foi se vendo as células como seria tocada, né, com os 3 atabaques, né, com o agogô, né, e com o chequeré, ou seja, o adijá, que é tocado, a gente não vai levar para a rua o adijá. Então o adijá passa, o chequeré toma o lugar do adijá. Gente, né? que coisa mais linda você está falando aqui, profunda. Quer dizer que o toque, a musicalidade, os instrumentos utilizados, eles têm um significado, né? Isso. Como você falou, diversos instrumentos que eu nem conhecia o nome deles. Então, quando alguém ouve tocar ijexá com tal instrumento, ou congo com tal instrumento, vocês que conhecem a cultura estão sabendo para onde está sendo cultuado, para onde está sendo elevado essa oração, né? Esse contato, para quem está tocando, é isso? Sim, com certeza. Que Assim, legal. os nossos irmãos indígenas também, quando queria avisar alguma coisa a uma outra tribo, o aviso era através dos troncos, dos instrumentos que era cortado e feito como um instrumento de percussão, né? E a batida, assim como você tem hoje a linguagem dos sinais, né? Então, a linguagem dos instrumentos rítmicos, a gente sabe quando toca para Ogum, ou quando toca para Yansan, quando toca para Oxalá, quando toca para qualquer orixá que a gente tem o conhecimento, os mais conhecidos no mundo, a gente sabe porque para quem está tocando, fazendo a reverência que é necessário se fazer, né? Então, esta é uma linguagem em que deveria e deve estar adentrado às escolas de primeiro e segundo grau, até por causa da Lei 10.639, que obrigatoriamente tem que estar no ensino da juventude, porque a gente perdeu, desvestiram a gente. Quando eu digo desvestiram, é que tiraram o SPB, né? E tiraram... Organização Social e Política Brasileira. Exato. Eu estudei SPB. E tiraram... Big já é novo, não estudou mais não. MC também. Educação de Moraes Cívica, De Moraes Cívica, né? é verdade. Então você tinha que aprender a cantar o hino, cantar a música, respeitar as pessoas. Então nós perdemos isso, né? E isso foi um crime e continua sendo um crime. E para que a gente tivesse hoje a linguagem da cultura afro-brasileira nas escolas, foi terrível, porque alguns deputados, né, que na realidade não queria que essa coisa aparecesse, né, quase que não assinam. Foi difícil para ser assinado esse processo, até quando, em 2013, o presidente assina, né, com desgosto de alguns, né, porque a gente sabe, para a gente é importante ter conhecimento na cultura, porque a cultura é a forma de elevar para qualquer povo a sua linguagem. Não só a música, não só a dança, né, mas os intercâmbios que é importante da linguagem e do corpo. Aí a gente traz o tratamento das folhas, das águas, né, porque a cultura do negro e a cultura do indígena é preservar o que serve para ti e para outros, né? Então esse trabalho é uma caminhada que foi forçado o presidente a assinar através da Lei 10.639. Mas tem escolas, seja de um lado ou do outro, em particular, que não tem professores de história da cultura de matriz africana. Ele faz um balanceamento, sabe, aqui e ali, mas não tem a profundidade do conhecimento de quem veio de dentro do candomblé, sabendo que é tocar para os orixás, veio da capoeira, conhecendo as ladainhas da capoeira, a musicalidade da capoeira, né? Quem vem do conhecimento do canavial, né? E assim, essas questões, ela tem que ser falada sempre, todos os dias, no meio de comunicação, para que as escolas os respeitem a assinatura do decreto que foi feito, para que a Lei 10.639 ela seja aplicada oficialmente dentro das escolas. Ô, Nadinho, você agora me instiga a fazer uma reflexão muito interessante, assim eu vejo, né? Como diziam os Eclesiastes, debaixo do sol não há nada de novo. O Lavoisier, que é o químico francês, veio corroborar com essa ideia, dizendo que na natureza tudo se transforma, nada se cria. E quando você me traz a cultura indígena de utilizar da própria natureza
remédios das plantas, das árvores, dos rios, dos lagos, das marés, enfim, de tudo que a natureza nos proporciona. Aí, a medicina atual, os grandes laboratórios, esquecem que esses remédios vêm de lá das raízes. Sim, com certeza. Né? Então, por que então, apesar não, graças a Deus que o Estado é laico, né? Mas ninguém cumpre isso à risca, e que tem hoje essa abertura, essa lei que acabou de ser assinada em 2013, como você fala, para trazer essa cultura para o Brasil, afro-brasileira para o mundo, vamos dizer assim, trazer a cultura indígena e dizer que vocês que estão responsáveis em difundir esse trabalho têm que ter mais lugar aqui na mídia, como nós estamos te dando agora, para que as pessoas conheçam, como eu estou aqui também conhecendo coisas que eu não conhecia. Você falou nomes de orixás aí que eu ouvia, mas eu não tinha intimidade para saber o que se tratava, o que significava. Eu, particularmente, estou gostando muito dessa conversa aqui. Está me deixando muito emocionado e muito feliz com isso aqui, Nadinho. Obrigado. Viu? Nós não vamos brigar se eu posso te amar. Eu costumo dizer Ntondele. Ntondele, para mim, é uma palavra de origem africana, mas que diz agradecido. Porque eu estou aqui e não obrigado. Eu estou aqui porque eu quis, porque eu quero, porque eu posso e porque você queria, você quis e você pode passar essa mensagem para o mundo. Né? Porque obrigado era quando nós éramos sacudidos no cipó, né? No chicote, então nós éramos obrigados. Então, essa palavra ela devia sair do nosso mapa, da nossa gramática. É verdade. Mas é que já botaram isso na nossa cabeça. É verdade. Né? Então, na verdade, a gente diz obrigado, obrigado, mas hoje nós não estamos sendo obrigados. Somos obrigados quando o Iro de la Madre lá dos Estados Unidos está fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a seguir o caminho dele de cobrar 20%. Mas, quem sabe, o Brasil pode pensar e outros países podem pensar e dizer, vamos vender aqui, comprar aqui e não comprar nada dele, porque eles já tiveram tudo. Né? Então, assim, tem coisas que nós fomos obrigados, hoje nós não somos. O que nós somos obrigados hoje por conta própria, ou seja, ter o prazer de caminhar, é estudar, é ter formação, porque se nós não tivermos formação, não estudar realmente toda a linguagem, a gente vai ficar para trás com a tecnologia. Mas a tecnologia depende da gente também. Sim. Né? Que não tiver conhecimento de como utilizar a tecnologia, a IA, não vai servir para nada, porque a ferramenta está aí, mas eu preciso ter, no mínimo, um pouco de conhecimento técnico para poder utilizar e obter da inteligência artificial o que eu quero para avançar. Agora, por falar em estudo, em inteligência e em cultura, qual a diferença de candomblé e umbanda, Nadinho? Olha, a gente diz que, na realidade, a umbanda ela toca um outro lado mais brando, mais mesa branca, né? E o candomblé traz mais para uma reflexão de manter a religiosidade firme, né? E trabalhar com tudo que a gente pode trabalhar. E com o dendê, que é a fortaleza que veio bipirateado de lá, do continente africano para aqui, para o Brasil, trazido pelos negros, plantado pelos negros aqui no Baixo Sul, que é a história do dendê. Poucos ainda sabem. Então, candomblé seria brasileiro e a umbanda seria matriz africana ou Não, ambos são? Ambos são, porque um nasce do outro. O candomblé vem primeiro. Então, né? a umbanda nasceu no Rio de Janeiro depois, Sim. baseado no candomblé. Então, a umbanda, digamos que ela nasceu no Brasil, baseado na matriz africana do candomblé. Seria assim? É o que nós sabemos dos mais velhos. Eu não tenho essa profundidade quantos os mais velhos têm, mas é que a gente segue ao caminho de como reverenciar os orixás, de como tomar a benção, de como tratar as iguarias, né? Então, na Umbanda tem uma questão mais fechada. Então, você vê que é mais para a espiritualidade? É justamente nesse caminhar, né? Então, a questão do candomblé abre outras portas, outros conhecimentos, tem outro ensinamento. Então, essas perguntas, elas sempre são feitas para as pessoas. Elas são co-irmãs ou elas se elas não se separam,
né? Porque às vezes há as combinações, há os diálogos que é importante se ter para que a gente possa conhecer e que uma vem buscar inspiração de conhecimento na outra. Então, automaticamente, o candomblé é quem leva a maior inspiração por ser a mais velha. Né? Nadinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que talvez instiga muita gente, né? O candomblé, então, segundo o que você fala agora, claro que você fala com toda profundidade, ela tem mais a matriz africana, ela é mais do dendê, ela é mais de oferecimento para os orixás. Quando é colocado nas ruas aquela oferenda para os orixás, qual o sentido? Como é que isso funciona? Me explica mais um pouco sobre... É algo cotidiano dentro do candomblé ou é alguma parte da cultura do candomblé que utiliza dessas oferendas? Olha, essa pergunta que você faz era muito interessante. A questão de colocarmos as oferendas nos determinados lugares para fortalecer os orixás e abrir caminhos, isso já vem de século. Por quê? A gente sabe que nós fomos muito perseguidos e, por ser escravo, andamos fugindo muito, né? Tivemos que ter muita fuga. Então, aqueles que sabiam que os irmãos se deparavam dentro dos matos, dos locais, que na realidade o branco não ia e o capitão do mato não ia, então ele encontrava aquelas oferendas, então eles comiam. Então era para alimentar os irmãos que estavam fugindo justamente dessas coisas horríveis aí da época. Com certeza. E o que hoje... E que não era para orixá nenhum, era para os irmãos se alimentarem. Mas o orixá se alimenta desse caminhar. Porque na hora que eu estou lhe dando o que comer, eu estou alimentando a você, né? A sua posição de poder respirar, de melhorar, de buscar outros irmãos para vir para a fuga que era perdido. Né? Porque a gente ainda tem hoje o trabalho escravo, que é preciso ter muita orientação quando se descobre, né, que essas empresas riquíssimas... Infelizmente ainda existe, né? Isso no mundo inteiro, infelizmente. Então, isso tudo acontecia. Então, os negros eram forçados a trabalhar porque tinha ali a arma, né, 2 tiros, uma carreira, que os jovens hoje praticamente não sabem o que é, sabe que é metralhadora, né? Mas o que era antes não sabe contar um pouco dessa história do quanto nós vivemos, né, dos capitães do mato, que era gente tirada da gente, que tinha um conhecimento já maior e que servia aos seus senhores para prender os nossos que não sabia ler nem escrever, nem para onde ia. Então, essa questão, por isso que é importante, né, que a prefeitura do município vise nesse conhecimento histórico, que o governo do Estado vise nessa história de dar mais força às escolas para ter esse conhecimento, porque é dentro dela que a gente aprende mais. Você imagine, hoje o seu programa está tendo nota 10. Poderiam outros estar aqui no meu lugar, né? Como nós não podemos trazer o Tonho Matéria, que viria também. O nosso grande Tonho Matéria. Estou te esperando, hein, Tonho? Vem cá. Os nossos sentimentos que faleceu uma pessoa da nossa família, querida. Ele não pôde estar aqui. Mas, assim, esses cidadãos, às vezes, não têm um espaço dentro do meio de comunicação para que a gente possa externar tudo que está acontecendo, né? E a gente precisa, porque o negro foi criador do computador, aí se diz que não. O negro foi criador também da matemática, se diz que não. Mas todo esse processo veio do negro. E o branco só aperfeiçoou. E isso é uma guerra, porque a gente não consegue falar, porque a gente não tem o meio de comunicação. Assim como a gente não tinha um meio de comunicação para poder dizer que nós estávamos presos. Assim como acontece hoje, né? As agressividades com a mulher, e ela tem que usar os sinais, né, para poder se defender, que a gente possa enxergar que é preciso olhar para as mulheres e tratar e não aceitar essa agressão. Então, isso ainda é um processo das cabeças maldosas que entra por esse viés de perseguição. Então, a gente precisa estar. E a cultura de matriz africana é justamente para aliviar, para trabalhar, né, quando as pessoas precisam tomar um banho de descarrego. A gente sabe o que a gente está fazendo, mas aí a gente precisa tratar da água, a gente precisa tratar das folhas, que é essencial. Mas o próprio homem destrói essa coisa que pertence a ele, que o Pai Maior nos deu, né? Então, é preciso que tenha Ailson, pessoas como você,
dentro do meio da comunicação para trazer pessoas, não só Nadinho do Congo, mas outros para fazer, azuelar sobre esse assunto, né? Eu sei que você vai me perguntar, azuelar é falar, né? Legal, legal. Eu já ia perguntar o que é azuelar. Então, azuela aí à vontade. Então, o que é que acontece? Isso é preciso, sabe? Eu acho que o meio de comunicação precisa dessa abertura para entender o quanto nós contribuímos, continuamos a contribuir e vamos contribuir muito mais. Agora, a gente precisa desse espaço para as pessoas entender, saber, né? Não só através dessa linguagem, mas da música, né? Porque quando a gente está cantando, a gente sabe o que é que a gente está dizendo, o que é que a gente quer, né? E isso não é interessante para aqueles que querem abarcar as maiores riquezas e não deixar chegar no nosso conhecimento para que a gente esteja melhor, para que a gente possa apaziguar o que vem acontecendo no dia a dia da criminalidade nos nossos bairros. Porque a gente sabe que a educação é um papel maior, né, de se preparar as pessoas para que a gente possa ter uma amenização. Claro. Né, que não vai ficar bom, não, mas pode amenizar. Claro. Nadinho, por falar na parte social, né, amenizar a dor, ajudar as pessoas, contribuir com a cultura, através da sua cultura, vamos falar da sua associação, que fica no bairro de Cajazeiras, né? O que é que a associação faz hoje? Quem é que ela atende? Como é que ela faz esse trabalho para amenizar, mitigar esses problemas todos da sociedade por falta de informação, né? Sobretudo as pessoas menos favorecidas, aquelas, né, marginalizadas, colocadas à margem da sociedade e que a própria sociedade faz questão de não ver, os governantes fazem questão de não ver. E associações como Filhos do Congo e tantos outros que estão imbuídos aí na responsabilidade social e na filantropia, trabalho maravilhoso. Vamos falar dessa associação. O que é que você faz, quantas pessoas você atende e aonde fica de fato a sua associação? Na verdade, você tocou em um ponto importantíssimo. Nós, quando se trata de associação, para trazer as pessoas para dentro. Por quê? Quando se fala do afoxé, nós estamos cercados de igrejas. E essas igrejas têm a intolerância religiosa. Não era necessário que se tivesse, porque nós, do candomblé, respeitamos todas as religiões. Só que a nossa não é respeitada. Mas o que leva a gente a dizer que, assim, essa religião ela nasce antes de Cristo. E os preservadores vieram trazendo, né? Por isso é que a gente tem a fé quando a gente pede, quando a gente faz um sacrifício. Porque o sacrifício já era feito lá antes de Cristo, não é? Então, essas discussões ela precisa ter, mas se a gente tem, possa ser que amanhã você esteja sendo questionado porque eu estou falando isso aqui, e a gente tem como provar, você está entendendo? E aí, assim, você vai confiar nessas igrejas que têm 60, 70 anos, que nasceram de elementos libidinoso, que virou pastor e que é missionário e que faz e acontece? Não. Ainda tem as discriminações, e o candomblé não discrimina. Então o candomblé está aí para lhe ensinar da linguagem ao banho, da palavra, do carinho, do conforto, né? Claro e evidente para que você possa expandir. E a gente não é cobrador da forma que a gente vê. Você tem 20 candomblés em um bairro, numa comunidade, você tem 50 igrejas, né? Por quê? Porque essas discussões, a determinadas igrejas não concordam com a nossa posição. A gente vem fazendo um formato de se encontrar, de discutir para esse ato. Então, quando nós formamos a associação, foi justamente para dar esse equilíbrio, né? Porque quando você forma uma associação, em todo lugar tem associação, porque as igrejas também têm associação dentro delas para se proteger, para não pagar impostos, como se sabe que é assim, né, que foi essa luta para tal. E aí, porque as pessoas acham que o afoxé, ou seja, é o candomblé. Nós somos uma essência que tiramos de dentro do candomblé o que a gente pode tirar para tratar dessas pessoas que falaram da gente, que discutiram sobre a gente e que nos ensinou. E continua nos ensinando. Então, a associação tem um leque maior. Quando a gente está trazendo jovens para aprender música, como nós fizemos com muitos jovens
Eu tenho isso gravado, fotografado, jovens que estão casados hoje, pai de família, e os filhos viraram neto do Afoxé Filhos do Congo, né? Pelo ensinamento que eu tenho proposto, que eu tenho dado para eles. Então, a associação é esse formato, até porque também a gente precisava ter essa organização para solicitar o aporte financeiro para poder crescer, para poder ter um entendimento que essa associação ela precisava ter cunhos de conhecimento. Aí a gente vai, que é uma associação que precisa ter documentação. E aí se cria o estatuto, se cria todo o processo de organização nesse ato. Né? Ela fica onde? Qual a Cajazeira, Dadinho? Nós estamos praticamente na última Cajazeira. Hoje, Boca da Mata, eu costumo dizer que lá é onde... Boca da Mata é um termo que a gente tem, onde existia muito mato, que era um dos maiores bairros da América Latina, né? Então ela tá se definhando porque estamos perdendo a mata. Ainda tem lá um monte. Mas eu costumo dizer que Boca da Mata é onde Oxóssi mora, que Oxóssi gosta da mata e é caçador, e todo terreiro livre é onde algum toma conta. Para que a gente possa dizer, o Afoxé, ou seja, a Associação Filhos do Congo, nasceu na Baixa do Curuzu. Como a Baixa do Curuzu foi se mutuando de casas e o espaço ficou pequeno, né, ali perto da Rua da Alegria, aí eu termino indo morar em Castelo Branco, depois de Castelo Branco recebi minha casa lá em Cajazeira, Boca da Mata, que ninguém queria ir, mas hoje está povoada da forma que a gente vê, e aí eu levei tudo para lá. E lá eu transformei, quer dizer, já saiu da São Martins como associação. E o que é que a associação faz hoje em prol das pessoas mais necessitadas? O Filho do Congo. O Filho do Congo, olha, na verdade, no carnaval, só para passar, a gente praticamente, por questão de diária, a gente emprega quase 200, 300 pessoas. Todo carnaval, né? Porque isso sai dos projetos que a gente realiza, né? E que o governo faz na demanda como o Ouro Negro, e a gente trata essas pessoas da forma que eles podem receber. Mas também a gente faz projeto com a nossa presidente Lio Silva, né, que é a comandante dos projetos femininos. Nós temos projetos que tratam de construção do sabonete, de orientar como fazer um sabonete, de orientar como fazer a construção de roupas, né, de bolsas, né, para que as pessoas possam usar. Então, tudo que a gente compra para o carnaval, depois do carnaval, vira roupas. E as pessoas são voluntárias lá, Nadion? Todas que trabalham são voluntárias? São voluntários. Né? Agora, quando a gente faz um projeto que a gente pode ajudar, sim. Quando a gente tem, por exemplo, o recebimento de cesta básica, né? Valores como na pandemia, a gente ajudou com o governo do estado que nos deu o Confoco, né? Cartões a gente destinou para cada pessoa que a gente pôde da comunidade e adjacência um cartão no valor de R$300 para ajudar, porque a pandemia na época da pandemia foi duro. Né? Depois a gente teve outras ligações com o Corpo de Bombeiro, o governo do estado, que nos deu um reforço. O grupo de Brau também, né, entra nesse caminho, e para todas as entidades, Filhos do Congo, Ilê, né, Olodum, receberam, e nós também recebemos, né, cestas básicas e distribuímos com a comunidade, com os músicos da banda, com as pessoas que estavam em dificuldade. Foi um negócio sério. Eu me sinto feliz e nos nossos guias ter dado essas forças para que a gente pudesse ter contribuído com essas pessoas, além dos cursos que a gente vem procedendo com costura, né? Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava esperando um cidadão que conserta as máquinas para ir limpar as nossas, que a gente vai estar começando um curso de bolsas agora. Então, deixei uma pessoa lá tomando conta. E isso é que, assim, porque a pretensão nossa é orientar as mulheres que queiram, as jovens que queiram, né? Nós convidamos, através da comunicação, para elas irem tomar o curso de costura, de organização. E essas pessoas a gente quer preparar para o próprio carnaval, porque a gente paga 8, 10 mil para um costureiro que vai cortar e faz pagamento da diária para essas pessoas costurar. Muito bem, Nadinho. A dança e a música são elementos constitutivos, né, na cultura, na relação, essa relação de corpo e mente. A dança e a música está aí, nesses elementos. Além
dos benefícios que a dança, através da música, traz para o corpo físico, que é movimento, ele também traz para o psicológico e para a parte espiritual? Como é que ela contribui, a dança e a música, nesse caso? Muito. Porque a dança, ela é uma terapia, né? E a gente trata do assunto terapêutico. Então, quando nós estamos em qualquer lugar que você dança, mesmo que não seja a musicalidade da religiosidade, você se liberta, né? Você tira o estresse da sua cabeça. Então, a música do afoxé, quando você tem o Ijexá tocando, você tem a musicalidade do orixá que lhe acalma, né? Vamos falar da Mãe Oxum, vamos falar de Iemanjá, vamos falar de Oxalá, né? Que são músicas mais passivas, mais lentas, mas que levam a você suar, né? E você dançar e sentir bem com a sua cabeça. Então, é uma terapia, é um remédio. Então, a música, ela inclui, ela já leva você para o jeito da dança, mesmo que você não saiba. Você passa a ver um grupo de capoeira tocando, você para ver e o pessoal está lá jogando, você não sabe, mas aí você vai para o mesmo movimento que lhe leva ao que eles estão jogando e dançando ali, que é um balé, que é um jazz. A capoeira para a gente tem esse significado. Além de uma defesa, um jogo de dentro, um jogo de fora. Defesa de você poder atacar e se defender. Então a capoeira é um balé para a gente que tem buscas de pesquisa, de história. É assim que a gente prevê. E que já veio de lá, daquele momento de defesa, né? Porque a gente não tinha outro jeito a não ser jogar para se defender das maldades dos capitães do mato. E como assim? Era rasteira, corta-capim, era pontapé, era benção, né? Porque a gente não tinha arma na mão. Hoje a gente tem a arma da filosofia, né? Que a gente pode discutir, pode ensinar os jovens, ensinar a qualquer pessoa. Que legal. Então está dentro da linguagem da dança. Que legal. Né? E os instrumentos, quando você toca o instrumento, você tira o seu estresse, porque você está tocando no corno, você está tocando para se libertar, você está fazendo um exercício, você está fazendo um movimento, então você está com o pensamento só no que você está tocando ali. E no que você está tocando é lhe dando a condição de você se libertar do estresse, né, para se liberar para a dança. Então, você sai suado, mas você sai bem. Então, o toque e a música, eles se combinam. Né? Quando você vai fazer um jogo do balé, ou você vai fazer um jazz, você ouve a música e faz o casamento da associação da música. Então, esse nosso caminhar é essa linguagem aí. Vocês têm uma grife, né? Afrocongo. Né? Essa Justamente. grife é lá da associação. E que vocês confeccionam algum tipo de roupa, né? E que vendem em benefício da própria associação. Para tentar sobreviver. Nós temos umas diretoras que é cancão de fogo, poderosa, né? Assim como a nossa presidente Liu e doutora Cleia. Doutora Cleia é uma pessoa que ela é hoje membro da OAB, né? E ela foi procuradora do Estado, recebeu um título essa semana, que foi muito importante, né? Uma medalha, e ela é secretária-geral do Afoxé Filhos do Congo, né? E na orientação também jurídica do que se precisa, ela está aí para tentar orientar. Uma associação, Nadinho, é uma organização sim, bem conceituada, que Sim. tem lá tem a parte jurídica, tem a parte social, né? Sim. Para angariar meios para ajudar Buscar, as pessoas. Sim. Enfim, é uma, entre aspas, empresa É. voltada para o social, voltada não tão somente para as questões filosóficas, as questões religiosas, mas também e principalmente para as questões sociais. Claro, porque a gente se depara com jovens entre na área feminina e na área masculina com diversas dificuldades e que o nosso caminhar é aconselhar. Tem ajudado muita gente, Nadinho, lá? Dentro do que a gente pode, a gente ajuda, né? Sabemos que a gente precisa de mais gás, né? E é isso que, assim, com esse meio de comunicação aqui,
quem sabe as pessoas do governamentais cheguem e digam, pô, a gente precisa entender Claro. que é necessário adentrar essas instituições. E a iniciativa privada, vocês também fazem algum tipo de solicitação? Vocês estão aptos, talvez, a aceitar qualquer ajuda da iniciativa privada ou também das pessoas físicas? Olha, é importante tratarmos desse assunto. Se as pessoas físicas que estão nos ouvindo agora puder contribuir com instituições sérias, né, instituições sérias que tenham um trabalho, é importantíssimo. É importante que as empresas que nós temos no nosso estado, no nosso município, pudessem ter conhecimento maior de poder nos ajudar, mas eles se retêm ao ajudar. Agora, É o preconceito aí? é o instalado? preconceito, é institucional, e a gente sabe que é muito grande, né? Muito grande mesmo, porque nós temos diversas empresas em Cajazeira, um polo grandíssimo em Cajazeira, mas já tivemos diversas conversas, eu especificamente, com alguns representantes de Cajazeira, e como ele pende para um lado religioso, ele prefere ajudar lá mais o lado religioso de outras instituições. Então vamos falar mais um pouco, bora problematizar esse assunto, né? Então vamos lá, Nadinho, é importante demais a gente trazer esse assunto aqui bem aberto mesmo, para que as pessoas possam até dar suas opiniões aqui também no nosso podcast, no meu Instagram, se você quiser também, até sugerir pautas, né? Mas a gente vê, Nadinho, vamos falar de Brasil e de Bahia e de Salvador, é onde eu vivo, eu posso falar um pouco mais, né? A gente vê diversas religiões aí espalhadas no mundo inteiro, mas falando de Salvador, né? Mesmo o Estado laico, né, de direito, que todas as religiões têm que ser respeitadas, Sim. a gente não vê tanto isso, mas a lei existe, enfim. As pessoas do candomblé e da umbanda, que eu nem sabia qual era a diferença agora que você me elucidou, né? É comum essas pessoas terem adereços nos seus corpos, como na vestimenta, na forma do cabelo, e isso identifica logo que ele pertence à religião do candomblé. Por si só, isso já há um preconceito da sociedade quando vê uma pessoa com esses adereços, o que não vê em outras religiões. Isso é um tabu ainda, Nadinho? Você parte para um momento que é necessário escancarar. Sim. As nossas vestes são vestes simples, são vestes de reis e rainhas que nós viemos, né? Não escravo, nós somos escravos. Inclusive você está lindamente vestido aí agora, cara. Eu não sei exatamente o que significa as suas vestes, Pois é. mas é bonito de se ver. As minhas vestes, eu digo assim, o que eu estou fazendo é manter viva o desenho dos nossos trabalhos, que está aí vivo, né? E reverenciar pessoas que deixaram um legado para a gente. A minha roupa, hoje eu estou vestido com uma bata que prestou homenagem a um dos primeiros negros que adentrou a faculdade de medicina na Bahia e no Brasil. Será que você se lembra desse cara? Mas é o nosso Juliano Moreira? Com certeza. Juliano Moreira? Juliano Moreira adentrou a faculdade aos 13 anos de idade. Sim, Olha Juliano como Moreira. era difícil lá naquela época. Mas ele teve um padrinho, né, que não era preconceituoso, e a mãe dele, de Juliano Moreira, era descendente de africano, que trabalhava na casa desse padrinho dele. Então levou ele para a faculdade, ele tomou gosto, começou a estudar. Aos 18 anos, ele já estava formado em medicina e foi estudar, passou a ter o conhecimento, formou em doutorado, né? E passou a trabalhar pela raça negra, porque ele trabalhava tratando da psiquiatria, né? Foi um psiquiatra muito bom, Sim. né? E não só ficou por aí, psicólogo, né? Também caminhou muito, e cientista, estudou para o processo de conhecimento das pessoas. E tratando da raça negra na psiquiatria, tanto é que a defesa dele era defender aquela raça que eram presos para se amenizar a loucura deles, né? E a partir daí, ele teve esse compromisso de separar jovens, crianças, dos adultos, né? Que tinham problema de deficiência mental, né?
Mas ele não parou só por aí. Ele também fez um grande estudo em uma doença que as pessoas temiam, tinham medo, né? Que na tecnologia hoje, na linguagem, tem um outro nome. Antes se chamava de lepra. Hoje como é que se chama? Hanseníase. Hanseníase. Então, ele passou a ser esse cara. Inclusive, tinha um leprosário aqui na área onde você... Em Cajazeiras. Cajazeira. Ainda existe aquele leprosário lá? Existe com outro nome, com um processo de tratamento das pessoas, né, de doenças infecciosas. Então... tinha o nome de leprosário, leprosário. Não sei se não é esse o nome ainda. E Juliano Moreira foi esse cara, né? Esse negro que se despertou a esse conhecimento, né? E não pode ficar parado, tem que se lembrar. Então, por isso que eu digo que o jovem pode saber mais do que eu no celular. Mas no que eu tenho aprendido, eles não sabem, tem que vir aprender com a gente. E a gente não pode deixar, porque os negros não são reverenciados, não são proclamados como se precisa. A gente só vê as pessoas brancas. Não temos nada contra essa questão das pessoas brancas, mas viadutos, escolas, ruas, teriam que ser também dado o nome de negros, que contribuiu e colaborou. Um governador que teve a sensibilidade e colocou o nome do hospital Juliano Moreira em homenagem a esse negro que nasceu aqui em Salvador, né, especificamente pela área do Bonfim, e que foi essa sumidade. Depois de Juliano Moreira, não teve nenhum outro negro mais que a gente conhecesse. Teve recentemente no Haiti, que se falou do negro que formou em medicina jovem, né? Então é para você ver de quanto tempo a gente se arrasta para os conhecimentos e praticamente é tudo negado, né? Talvez fosse melhor, porque o negro, como diz Branca de Neve, o negro nunca quis a guerra, quis a paz e sempre o amor. Então, Branca de Neve é um cara que fez essa música cantar no Rio de Janeiro. Você sabe a cor de Deus? Quem sabe não revela, né? Então a gente tem até no nosso mapa, né, do nosso repertório, que a gente trata dessa musicalidade. Então Juliano Moreira foi esse cidadão. Você chega nas faculdades, os caras não sabem. Estão aí estudando e não sabem. É verdade. Né? Nadinho, você fala muito na palavra negro, negro, negro. A todo momento você se refere a essa questão do negro. A religião, a matriz africana, o candomblé, hoje, ele é uma religião que não tem... Por que não tem tantos brancos, já que você está falando de negro e branco, que para mim cor de pele não significa nada. Mas é uma religião, por ela ser matriz africana e o preconceito que está aí a todo vapor, talvez feche essas portas para que tenham brancos, pele branca que eu falo, que estou falando da pele, cor da pele, ou é uma religião, porque só a maioria é negro, como você mesmo fala? Nesse pensar, o candomblé abre as portas para brancos, negros, vermelho, amarelo, sem distinção. A gente só quer que tenha um respeito. Que é diferente de determinadas religiões que o negro não adentra. Você está entendendo? Então, mas é assim, né? É o contrário. É verdade. Né? Nós não temos preconceito, né? A gente não tem um preconceito com LGBTQIA+. E o candomblé sabe que e ele trata bem. Ele Os faz brancos, já que você está falando de negros e brancos, eles procuram o candomblé para poder entender, para poder entrar, para poder fazer parte? Ou é muito pouco essa procura? Procura, sim, e assim, você pode ser estrangeiro, se o orixá entender que vai participar do seu corpo, não vai recusar a sua cor de branco. Claro que não, eu tenho certeza que não. Então, eu estou te fazendo essa pergunta porque você fala o tempo todo no negro, e o candomblé é do negro? O candomblé não é só do negro hoje Isso. mais. O candomblé é uma porta aberta para aqueles que abraçam, para os admiradores, para os que não criticam. E os que criticam precisam ir aprender. Porque muitos, inclusive, da religiosidade contrária à nossa, saíram de dentro do candomblé. Aprenderam lá dentro e vêm se utilizar, inclusive financeiramente, do que aprendeu dentro do candomblé. Nadinho, quando é que a humanidade vai entender, de uma vez por todas, que essa palavra negro não se aplica para as pessoas, que as pessoas são todas iguais? Quando é que isso vai acontecer, irmão? A gente irmão? pensa assim, mas não é. Sabe por quê? Porque se fosse assim, as mulheres negras, hoje no trabalho, elas recebem menos
do que as mulheres brancas. As mulheres, na totalidade, já são Sim. discriminadas. Discriminada. Quando ela é negra, é pior, então? É pior. O homem negro, ele pode ser advogado, pode ser médico. O tratamento das pessoas brancas ainda não enxerga que o negro já vem com tratamento desde as folhas, desde a água, cuidando da pele branca. Então, por isso é que nós exigimos que tenhamos o respeito de ser tratado dentro do aspecto da igualdade. E hoje eu quero te parabenizar porque a gente está podendo ter esse papo aqui aberto que muita gente está ouvindo e não sabe. E é preciso. Dentro das faculdades, a gente tem a maior dificuldade. Eu enfrentei dificuldade dentro das faculdades. Agora fui para cima. Você está entendendo? Irmão, desculpa te interromper. Eu tenho uma filha da pele negra. A minha filha primeira tem a pele negra. É meu xodó. E quando eu saio com ela nas ruas, os olhares são preconceituosos, são ordinários, são vícios, são miseráveis meus olhares. Não me falam nada. Mas me incomoda. Sim. Me incomoda. Pô, eles ficam a pensar, o que é que essa menina tá falando do lado desse cara aí, né? Eu fico olhando e rindo com ela. Ó, filho, ó, preconceito ali, ó, preconceito acolá. A gente fica rindo, mas me revolta também isso, né? Mas é por isso que a gente... Não sei. Se eu estou atrás de uma carteira com esta roupa, as pessoas que chegam para ser atendido por mim não me chamam de doutor. Porque não vai pensar nunca que eu sou doutor, vai continuar, que eu posso ser o cara que vou buscar o cafezinho, ou que vou servir a água. É de uma insensatez, né? Mas de uma insensibilidade. ele não enxerga para dizer assim, doutor Nadinho, eu estou aqui para o senhor me atender. Ele não enxerga assim. Já nós, quando chegamos em qualquer repartição, a gente tem o carinho para o tratamento com aquelas pessoas pelo que elas são. Então, por isso que um certo momento eu tive uma discussão e fizeram uma abertura, um cara amigo que você conhece, Paula Ribeiro, na televisão. E assim, quando as pessoas olham para a gente, no caso Nadinho do Congo, Tonho Matéria e mais outros, João Jorge, colega de faculdade comigo, acha que a gente só é presidente do bloco, acha que a gente só é capoeirista, mas não entende que a gente tem formação, né? Até de doutor honoris causa, como eu fui indicado, né? Então eu sou professor de música pela Universidade Católica de Salvador, lá quando eu comecei em 80. 35 anos depois eu adentrei, além de dar vários conhecimentos para as pessoas, o que a nossa associação fez, colocou as pessoas na faculdade, né? E nessa faculdade eu terminei entrando e fazendo direito em 2013 e me formei em 2017.2. Estamos diante, então, de no sincretismo religioso, no candomblé, como é que chama? Babalorixá. Babalorixá. Babalorixá, um doutor Babalorixá. Que legal, que legal. Nadinho, fala de doutor, nossa, ó, eu fico, esse cara aqui desse relógio aí, fica... Vamos falar, a rainha Diambi, como é a pronúncia? Diambi Cabitsuila. Cabitsuila. Ela esteve aqui na Associação Sim. Filhos do Congo. Sim. Qual foi a visão dela, qual foi a reação dela e o que ela veio fazer aqui? Que importância ela teve a visita da rainha Diambi aqui? Quando a rainha chegou aqui em 2017, 2018, ela veio junto com o rei de Ifé, né? Da Nigéria. Ela veio na comitiva dele, então ela não pôde fazer muita coisa. Mas quando chegou aqui, ela entendeu que ela precisava encontrar, que ela estava sentindo o carinho do Congo aqui. E ela nos procurou, entrou no meio de comunicação e viu não me recordo se foi Baiatus ou foi prefeitura, né, para saber como é que ela mantinha contato com a Associação Filhos do Congo. Aí deram a informação e ela ligou para a gente. E aí nós fomos lá no hotel onde ela estava hospedada, ali no Rio Vermelho, né, em Ondina. E lá nós tivemos uma conversa. Quando ela nos encontrou, eu, a presidente e um outro membro da direção, ela começou a chorar. E aí nos convidou para a gente jantar no Rio Vermelho, com toda a comitiva do rei, de Ifé, e nós fomos. E lá, a partir dali, ela disse, eu não perco meu povo mais, eu vim para essa responsabilidade. E aí ela foi embora
E quando ela foi embora, nós fomos acompanhar até o aeroporto, ela disse, eu vou estar voltando para ser de vocês, porque o meu compromisso é fazer o elo do continente africano, a Bahia, que é o estado mais afro que nós temos, e meu povo está aqui. E o Filhos do Congo passa a ser o nosso representante oficial, né? E aí ela foi, a gente pensou que era uma questão só de palavras, mas ficamos na expectativa. 15 dias depois ela disse, pode se preparar porque eu já comprei os bilhetes para voltar para ir para o Brasil, para ficar com vocês, para ter melhor conhecimento. Aí foi que a gente recepcionou ela, colocamos em um determinado local, né, de um axé que teve a colaboração comigo, com o Afoxé Filhos do Congo, né, a Casa de Oxumaré, você está entendendo? Porque ela também é religiosa, é de Xangô, e com uma formação de conhecimento dentro dos orixás, né? E a partir daí nós tomamos outros conhecimentos. E ela ficou por volta de 5, 6 dias, saiu 2 dias nos Filhos do Congo, né? E a gente fez, eu levei a alguns terreiros, né, que tocavam em queto, né, porque tem da linguagem dela em queto, e dentro desse trabalho, claro que a gente teve o intérprete dela, né, o Alfa Quablo, que veio pela primeira vez, falava 5 idiomas, inclusive bem português, que ele é de Angola. E aí tivemos todo esse conhecimento. E aí lá se vai, daí quando foi no ano passado, retrasado, ela veio e saiu mais uma vez, aí agora a gente está tratando de negociação entre os países que têm uma ligação com o Brasil, com a Bahia, né, para que se trate ela trazer conhecimentos de lá para cá, através do conhecimento que nós tivemos, e dentro dessa linha, nós estamos fechando negociação, como o IFBA, que a gente está levando, a Associação Filhos do Congo, tem uma participação de levar para Cajazeiras, um dos maiores bairros da América Latina, com o suporte do governo do estado, com suporte federal, né? Então nós estamos tendo isso, inclusive, há 15 dias atrás tivemos o lançamento da pedra na 29 de março, e o Filhos do Congo foi convocado e eu estava lá para responder por essa parte. Então, quando a gente fala que nós não somos só carnaval, é porque nós também levamos o caminho para outras pessoas, não só do primeiro saber, mas do terceiro saber também, que são as faculdades, né? E é importante para a gente poder estar contribuindo, é uma palhinha que a gente está jogando ali para ver se os outros jovens, as outras pessoas dizem assim, vamos olhar para essa instituição que tem um caminhar para conhecimento da sociedade, né? E que a gente pode abrir o leque para ensinar sobre as questões religiosas, sobre as questões do empreendedorismo, que é o que a gente tem, o empreendedorismo. Se as pessoas entrarem no nosso Face, no nosso Instagram, procurar Filhos do Congo, vai encontrar de tudo. Inclusive dessas roupas que a gente veste. O significado delas, né? Dela, claro. Né? Nós falamos de Juliano Moreira, mas nós já falamos também de um dos caras, Nelson Malheiro, eu não sei se você conheceu, mas um grande construtor de instrumento para o Brasil, né, que veio de Santa Amaro, negro. E depois de Nelson Malheiro, a gente foi falando de outras pessoas, como falamos de Nzinga, em Bande de Angola, 2, 3 anos atrás. No ano passado, nós falamos de uma mulher negra que comandou por 2 décadas em Mato Grosso, que é a Teresa de Benguela. Pronto, a gente vai dar uma pausa agora, que eu vou chamar aqui agora uma pessoa importante, né? E, quer dizer, não tão mais importante do que nós, né? É quem nos dá o oxigênio, né, para ficar aqui. É uma pessoa jurídica, né? Eu vou falar para você do consórcio Chevrolet. Essa pessoa jurídica chamada consórcio Chevrolet, quando você aponta aqui, o Joãozinho vai já colocar o QR Code aqui na tela, você vai apontar a câmera do teu celular para a tela e o seu contato já vai cair aí, ó, tá vendo? Diretamente no nosso time de vendas. E quando você estiver conversando com o nosso time de vendas, você vai perceber as facilidades que você tem para comprar o seu carro através do consórcio Chevrolet. Nós estamos em 2025, onde a Chevrolet faz 100 anos de Brasil. É um século de Brasil. O seu consórcio Chevrolet faz 48 anos. E quem ganha o presente é você.
nesses 100 anos de Chevrolet no Brasil, nós temos um grupo especial, onde você vai concorrer a um prêmio de R$100 mil. Se você fizer um consórcio de um carro de 100 mil, vamos falar de um Onix, por exemplo. Esse Onix você vai pagar sem juros em 100 meses. E você pode levar o segundo Onix para casa, ou seja, R$100 mil que você concorre todo sábado pela Loteria Federal. E para receber o seu carro, aquele que você fez no consórcio, existem várias formas. O primeiro, todos com a mesma igualdade de condição, é claro, que é através do sorteio. O segundo, o lance embutido, onde você vai utilizar do próprio crédito para dar o seu lance. O terceiro, outro sinal de igualdade, é que todos vão tirar, nesta modalidade, o lance de 30%. Não é 31%, nem é 29%. 30%. Igualdade. Nós estamos falando aqui igualdade entre os povos. O consórcio Chevrolet também cultua essa igualdade entre os consorciados. E se você tiver um carro seminovo e quiser também trazer para o negócio, a gente aceita ele como lance. Você pode utilizar o valor dele todo ou uma parte. A outra parte você recebe em troco. Portanto, está chegando a tua hora. Chegou a tua hora, a tua vez, a tua vez. Igualdade é isso. É dar a condição para que todos possam ter o carro através do consórcio sem distinção. Todo mundo com 30%. É ou não é um símbolo de igualdade? Consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Nadinho, o relógio diz que eu só tenho alguns segundos, mas eu quero perguntar o seguinte. Tem tanta gente que quer conhecer o candomblé, que gostaria de entender como funciona a cultura, a religiosidade, o compromisso, até com ele mesmo, se descobrirem, né? Então, às vezes, fica sem saber como chegar a uma entidade, a uma associação como a sua, para se filiar ao candomblé. E isso vocês têm através do carnaval. Quem não quiser ir lá para entender exatamente tudo do candomblé, que vá para a associação via o carnaval. E do carnaval, ele não tira mais aí o pé de lá, né? Que já fica lá como dito popular, não é isso? Quantos dias sai o bloco? Olha, o bloco sai 2 dias. Sai no domingo, né, às 15 horas. A gente tem batalhado para isso. Esse ano a gente saiu mais cedo. Apesar do carnaval ter sido meio bagunçado na Qual é o circuito, Nadinho? Circuito Osmar, né? Que a gente homenageia, que sai da Praça Castro Alves para o Campo Grande. E na terça-feira a gente sai do Campo Grande para a Praça Castro Alves. E para se filiar se filiar ao Afoxé Filhos do Congo é procurar as nossas informações. Agora está mais fácil com a comunicação. E é procurar Filhos do Congo, que vai encontrar Nadinho do Congo, o Lio Silva, né? O próprio Big, ou você agora. Opa, tô dentro, hein? Eu também sou filho do Congo, hein? Vai ser contemplado com uma peça, ou seja, um ojá, um alacá. Um alacá foi quando a gente homenageou uma pessoa que trouxe o conhecimento de construir a roupa para a gente dentro dos navios. Então, esse alacá a gente dá de presente àquelas pessoas que tá sempre conosco e que passa a ser ter um poder de conhecimentos da nossa religiosidade. E nesse momento, assim, importantíssimo, Alisson, é que a gente possa ter outros meios de comunicação, que a gente possa azuelar para todo um povo. Que quando azuelar é falar, ele me falou ainda há pouco, pode azuelar à vontade. Cantar, que legal. Passar para as pessoas assim. Porque você, às vezes, é forçado a falar inglês, e forçado a falar espanhol, falar francês. Mas as palavras do candomblé, que já vem de século, que você fala todos os dias, todas as horas, você não consegue falar, e nós estamos aqui para ensinar esse caminhar, como dizer assim, Alilson, você está convidado para guiar o AG1 lá no meu Ilê, que nós vamos fazer agora, depois de São João. Então, você sabe o que é que eu estou dizendo? Ainda não, vou saber agora. Traduza, por favor. Eu estou dizendo que você será convidado para ir comer o feijão de Ogum lá na nossa sede, no maior bairro da América Latina, porque o Ilê significa falar de casa, né? Então, aquelas pessoas que tá próximo da gente e que diz assim, eu quero estar presente, eu quero conhecer, é importante que a gente leve para ele conhecer. Como eu não sei falar, não vou te dar essa resposta. Desculpa.
Eu aceito comer o feijão lá no Então Congo. pronto, você vai estar sendo já... Desculpa. Não tem jeito, eu não controlo a tosse. Mas não fique nervoso não, que você será convidado. Tá ouvindo, Big? Desculpa, mais uma vez. Para Igudiel AG1 lá, e a gente convoca as pessoas, agradecendo ao orixá que rege a nossa caminhada, né? A minha cabeça, que é algum concha lá, né? Agradecendo a casa em que eu também tenho participação do Ileaxel Tainã, de Mãe Dulce de Oiá, na Boca do Rio, né? Eu aqui estou perto de uma casa poderosa e que foi de um poder enorme, que nos ensinou muito. Da Mãe Menininha. Da Mãe Menininha do cantor. Né? Então, é esse caminhar. E esse ano, eu creio que nós vamos fazer uma homenagem a uma mulher poderosíssima que contribuiu muito com o nosso ensinamento e não pode ficar de fora. Quem é ela? Macota Valdina. Pois é, as pessoas precisam pesquisar. Macota Valdina. Macota Valdina. Pesquisa aí, hein? É, claro. Nadinho, a gente até precisa voltar aqui para falar de Macota Valdina e falar de tantas outras celebridades e pessoas muito importantes do candomblé, da Associação Filhos do Congo e dessa cultura milenar, dessa religiosidade desde os primórdios da humanidade. Eu estou muito feliz, satisfeito e agradecido muito por tanta coisa que você me trouxe aqui, com tanta coisa linda, coisa bela, enaltecedora, fantástica, coisas sagradas do candomblé. Eu te agradeço muito por ter nos dado essa oportunidade, tá? O nosso tempo já não está mais nos permitindo e a palavra é gratidão. Eu queria até aproveitar esse finalzinho aqui, Nadinho, até eu diria, Big, e dedicar esse podcast, né, a nossa querida Wanda Chase, que nos deixou recentemente, né? Grande figura. Então, eu gostaria até, se possível, até pôr a imagem dela aí para a gente encerrar esse podcast. Não sei se você tem agora. Você tem, Joãozinho? Mas a gente coloca aí. Então, Wanda, que os orixás, que Deus... Que eu receba lá no já recebeu, né? Porque ela era acompanhante de diversas casas, né? Ela tinha a casa dela, mas ela estava aí para esse comando. E a gente agradece a sua estada aqui na humanidade junto conosco. Privilegiado que somos baianos de ter convivido com você aí vários anos aqui conosco. Me lembro que a última vez que eu tive com Wanda foi num voo de Lisboa para Salvador. O Tom e Matéria estava nesse voo. A Wanda também estava. Foi a última vez que eu tive com Wanda Chase pessoalmente. Olha aí, então, nossos agradecimentos a você, ao que você nos passou, o que você legou, e que os orixás e que Deus aí te oriente na sua nova forma de viver, espiritualmente falando. É o que eu sei falar, eu não sei. Então, Nadinho, obrigado. Eu não vou brigar com você se eu posso te amar, você e a todos, né? Eu creio que a nossa família Congo está satisfeita, que muitos que ouviram e vão estar ouvindo, vão estar comentando desse podcast aqui, que a gente trocou figurinhas de conhecimentos, né? E agradecer a Big e que todos possamos estar juntos, de mão dadas e pedindo pelo dia que é de hoje, de Ogum Patacuri, que tome conta do nosso caminho e nos proteja de todos os inimigos, que a gente nunca sabe, e que dê paz e tranquilidade à nossa cidade, ao nosso estado, e tome conta da gente. Motumbaxé. Motumbá, querido. Um abraço. Fique com Deus e com os orixás. Até a próxima. Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino